Caríssimos e diletos confrades, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu diria mais, eu diria que sem fé é impossível se agradar ou se alegrar em Deus. Mas o que vem a ser fé? Explicar isso, ou pelo menos buscar entender o que é fé, é o propósito do vídeo de hoje. O ser humano, ele é um ser capaz de construir representações para além do aqui e agora. Nós temos muita dificuldade em viver limitados, de fato, à realidade presente. Muito embora essa realidade seja tão vasta e tão rica que dela poderíamos retirar informações ou objetos de estudos tão vastos que a nossa vida não seria nem um pouco enfadonha se pudéssemos nos ater simplesmente a analisar, estudar, conhecer aquilo que é e que está posto diante de nós. Por exemplo, enquanto sociólogos, poderíamos estudar a sociedade tal como ela está posta, as relações múltiplas, os elementos que determinam as escolhas e as movimentações dos grupos sociais. Como psicólogos, poderíamos estudar aquilo que constrói a autoimagem, a percepção que cada um tem de si mesmo e como essa percepção de si interfere nas escolhas, nas atitudes, no comportamento de cada indivíduo. Como antropólogos, poderíamos estudar a linguagem dos grupos sociais, dos povos e de como essa linguagem é construída, ela se manifesta no tempo presente. Eu poderia continuar falando de biólogos, médicos, físicos, químicos, enfim, a realidade tal como ela está posta, os elementos que temos disponíveis no aqui e agora são tão vastos e tão maravilhosos, tão complexos e ricos, que muitas vidas poderiam ser dedicadas ao estudo do que nos é dado, e estas vidas não seriam nem um pouco tediosas. Mas os seres humanos, eles ausentam-se do presente e vão tanto para o passado quanto para o futuro. O problema é que, quando nós olhamos para o futuro, nós temos uma tendência de ter preocupações a respeito do que virá. E como você tem tido muito tempo para pensar durante esse período de quarentena ou de isolamento social, e as circunstâncias mudam todos os dias, e as dificuldades se impõem, às vezes os seus recursos financeiros estão se esvaindo, talvez você já esteja contraindo débitos para se manter no aqui e agora, e é natural que você olhe para o futuro e se pergunte como será. Não há nada de mal em fazer isto. O problema está na resposta que nós damos à pergunta como será. A primeira hipótese é que esta resposta seja uma resposta ansiosa. O que é uma resposta ansiosa? O que é ansiedade propriamente? Ansiedade é a capacidade que o ser humano tem de antecipar dores possíveis e começar a sofrer desde agora. Isso é ansiedade. Ansiedade é uma propriedade da mente humana que, marcada por um pessimismo fundamental, olha para o futuro e adivinha dores, adivinha males, adivinha sofrimento. E como ele supõe que o sofrimento haverá amanhã, o que pode ele fazer a não ser lamentá-lo agora? Como que querendo prevenir-se para a dor possível, ir sofrendo agora para ir amaciando a alma sofrida para que se prepare para uma dor possível. Eu acho isso absurdo, eu acho que isso não faz nenhum sentido, mas compreendo que muitos de nós estamos enredados por esse processo psíquico. E eu sei que você não gostaria
de ser assim. Você, pelo contrário, gostaria de ser mais otimista, você gostaria de olhar para a realidade e adivinhar no futuro dias melhores, dias alviçareiros, dias de celebração, de festa, de contentamento, mas isso poderia para você ser artificial, ser falso e no final das contas não produziria nenhum benefício. Aquilo que a gente supõe ser realidade produz em nós efeitos imediatos e profundamente autênticos. É exatamente por isso que nós entramos numa sala de cinema e nos emocionamos, nos enchemos de amor, de ódio, de ternura, de ira, em relação a personagens que sabemos no fundo que são falsos, mas que para nós, naquele momento, a nossa mente não diferencia o que é realidade, o que é uma representação da realidade, o que é um falseamento da realidade. Por isso ela assume tudo isso e assimila tudo isso como se fosse realidade. Eu gostaria de ler para você um texto dos que eu mais gosto no Novo Testamento, que é uma definição técnica e fantástica do que é fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é uma maneira de olhar para o que ainda não é, com um sentimento de que já é, e, portanto, a capacidade de celebrar vitórias projetadas para amanhã. Fé é a certeza de coisas que se esperam, mas se aquilo que eu espero é bom, é positivo, é extraordinário, eu posso chamar essa expectativa de fé. Se aquilo é ruim, mal, eu chamo essa expectativa de ansiedade. Então, fé é a capacidade de olhar para o futuro acreditando que no futuro Deus proverá tudo quanto nos for necessário. Olhar para o futuro sabendo que aquele que tem cuidado de nós até aqui não nos desamparará amanhã. Fé é aquilo que decorre de nossa relação com Deus. E eu queria convidar você para pensar nisso. Você é uma pessoa que busca a Deus, que ora a Deus. Mas se esse Deus a quem você busca e quem você ora não é um Deus paternal, como Jesus nos ensinou, não é um Deus presente e amoroso, não é um Deus cuidadoso, isso que você está buscando, talvez um Deus castigador, um Deus irado, um Deus punitivo, um Deus que deseja o mal para os seus filhos e usa como instrumento pedagógico o chicote. Esse Deus, mas se assemelha a um ídolo. Por favor, abandone isso e pense em Deus como alguém que, de fato, cuidará de seus filhos. Nós podemos ter equívocos, falhas, erros e defeitos, mas o nosso Deus amoroso, ele nos ensina abrindo portas, nos ensina a partir da nossa dependência e confiança nele. Ele pode fechar portas também, mas no momento em que nós aprendemos a sentir contentamento na nossa relação com Deus, a dinâmica e a disposição de nossa mente se altera. E eu termino lembrando esse versículo que para mim é extraordinário, o versículo 3. Pela fé, o visível veio a se manifestar a partir de coisas que não aparecem. Vamos buscar agora em Deus ver o bem que desejamos. Amém. Ó Senhor Deus, tende misericórdia de nós e ajuda-nos a viver a Tua palavra, crendo na Tua bondade, no Teu amor e na Tua provisão. Em nome de Jesus. Amém.